Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, meus alunos. Espero que todos estejam bem. E hoje nós iremos ter essa aula sobre a crônica, tá certo? Que já havíamos tido em aulas anteriores, por exemplo, nas turmas de nono ano, mas que agora vamos retomar e vamos também estudar também análise sintática, revisar conceitos sobre frase, oração, tá bom? Que será muito importante para as próximas aulas, para os próximos estudos. Então, aqui vamos estudar sobre crônica. E aí, inicialmente, eu lhes pergunto o que é crônica? A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, ou seja, não é escrito em versos como um poema, uma letra de música, porque geralmente ele é produzido para meios de comunicação, como por exemplo jornais, revistas. Então, a forma como ele é escrito não é em poesia, e sim em prosa, tá? Textos com parágrafos e tudo. Além de ser um texto curto, porque ele é um texto curto, né, que eu falei anteriormente, ele possui uma vida curta, porque ele está diretamente relacionado a assuntos corriqueiros do cotidiano. Então, quando você lê uma crônica, você se depara com assuntos que seriam tratados no cotidiano, no dia a dia, sabe? Falar sobre a vida, sobre um acontecimento na escola, sobre um acontecimento num supermercado, e isso ser o motivo, o mote para o escritor falar a respeito, tá certo? Então, a palavra crônica, ela vem do latim, crônica, que refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico. Ao mesmo tempo, também do grego cronos significa tempo. Então, nós temos aqui a crônica se referindo a algo cronológico, a algo relacionado ao tempo, ok? Então, assim, as crônicas estão extremamente conectadas ao contexto em que elas são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, elas podem perder sua validade, né? Ou seja, ficar fora do contexto, até porque estão marcadas pelo tempo. Pode acontecer uma crônica a respeito de um episódio na política, um episódio na história da humanidade, tá? Mas nem não necessariamente ela vai ficar atrasada, tá? Descontextualizada em relação ao tempo, não. Muitas delas perduram, porque a crônica ela tem esse caráter híbrido de se referir tanto à vida jornalística, né, como também à literatura, tá? Ela pode ser considerada um texto literário, um texto fictício, em que ela pode abordar diversos assuntos. E aí, elenco aqui para vocês quais são as características das crônicas. Então, retomando, a narrativa curta, há uso de uma linguagem mais simples e coloquial, tá certo? Simples no sentido de frases mais curtas, sem períodos longos, né? A gente vai estudar mais na frente essa questão dos períodos. Então, a linguagem é mais simples, coloquial. Coloquial seria, pessoal, a linguagem usada no dia a dia, mais informal, tá certo? Ou seja, pode aparecer alguma gíria, pode aparecer alguma expressão do vocabulário popular. Então, assim, é uma linguagem mais simples, não é uma linguagem rebuscada, complexa, que as pessoas têm dificuldade de entender. Muito pelo contrário. O objetivo da crônica é ela ser simples, porque ela é lida onde? Geralmente, quando ela é feita em jornais. Então, as pessoas podem abrir o jornal facilmente e entender uma crônica que está sendo retratada ali, ok? Há também a presença de poucos personagens, se houver, né? Porque se for uma crônica narrativa, a gente vê que vai aparecer, do tipo textual narrativo, vai aparecer personagens, tempo, lugar, espaço, as ações, né? Tem um espaço reduzido, ou seja, é concentrado naquele pequeno momento em que está acontecendo a situação, a cena, e os temas são relacionados a acontecimentos do cotidiano, tá? A crônica, ela pode também nos levar a refletir sobre algo que nós vamos ver lá na frente. Então, quais são os tipos de crônica, né? Embora seja um texto que faz parte do tipo narrativo, né? Como eu havia falado, possui enredo, foco,
personagens, tempo, espaço, há diversos tipos de crônica que exploram outros gêneros textuais. Aí nós podemos destacar a crônica descritiva, na qual deve haver descrições, né, dos acontecimentos, das situações, dos locais, enfim, do que está sendo passado, e a crônica dissertativa, na qual ela vai trazer é, elementos de argumentação, exploração, dissertando sobre algo, né? E além delas, nós temos a crônica jornalística, que ela é mais comum nas crônicas da atualidade, que são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. E aí ela se aproxima da crônica dissertativa. Você também pode, por exemplo, em um jornal encontrar uma crônica a respeito do futebol, né? Na qual o autor faz uma reflexão sobre um acontecimento no futebol, enfim, e traz isso para a sociedade refletir. Temos a crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos que aconteceram na história, né? Com personagens, tempo, espaço definidos. Então, ela se aproxima da crônica narrativa. E também é bem comum a crônica humorística, né? Porque esse tipo de crônica apela para o humor, como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza ironia, né? Que é a figura de linguagem que nós estudamos, o humor como ferramenta essencial para criticar algum aspecto, seja da sociedade, da política, da cultura, da economia. Então, é importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos, tá? Então, você, por exemplo, pode ter uma crônica jornalística que, ao mesmo tempo, ela é humorística. E isso não impede, tá certo? E aqui eu trago para vocês exemplos de alguns autores brasileiros que escrevem crônicas. Não somente crônicas, tá? Eles podem escrever contos, novelas, poemas, mas eu quis ressaltar esse lado desses autores que escreveram crônicas, tá? Que é bem comum e geralmente eu trago nas aulas para vocês. Aqui nós temos o Machado de Assis, que é patrono da literatura brasileira, tá certo? Depois temos Clarice Lispector, Rubem Alves, aqui Moacir Clear e a nossa querida cearense Raquel de Queiroz. Já inclusive trouxe algo no texto delas para vocês, do nono ano, né? Para os alunos do nono ano lerem, e levarei também para os alunos do oitavo também. Agora, vamos fazer uma pequena revisão também sobre os aspectos da sintaxe. Então, deixei para trás agora a crônica, tá? Que é um texto de apoio. Nós faremos uma atividade a respeito de crônica, então é importante conhecer o gênero, entender quais são as suas características para que vocês possam ler e compreender melhor. E agora nós vamos estudar sobre a sintaxe, tá? Que é uma área da gramática, tá? É um ramo da gramática que vai estudar a estrutura e a organização das frases, das orações e dos períodos, bem como a relação entre as palavras e os seus papéis dentro dessas unidades linguísticas. Como que as palavras se organizam para formar frase, para formar uma oração, ok? Em outras palavras, a sintaxe vai analisar como as palavras se combinam para formar frases com significado e como essas frases se organizam em textos maiores. Então, aqui eu trouxe esse pequeno mapa conceitual, esse mapa mental, para que vocês possam visualizar melhor e facilitar o entendimento. Então, nós temos aqui frase, e lá em cima já tem dizendo assim, é um enunciado com sentido completo. Aí nós podemos ter frases nominais, que não possuem verbos, e frases verbais, que apresentam verbo. Então, essas frases verbais, elas vão ser consideradas orações, porque o conceito de oração é aquela frase que apresenta verbo ou uma locução verbal, tá? E aí, período, nós temos aqui período simples e composto. Mas lá na frente eu vou explicando melhor, tá certo? Aqui eu deixei aqui como um exemplo visual, mas mais na frente eu trago as explicações para vocês. Pronto.
Frase. Embora muitas pessoas usem o termo frase, oração e período como sinônimos, como se tudo fosse a mesma coisa, eles apresentam conceitos distintos. Como eu já havia dito, a frase ela é um enunciado que possui um sentido completo e que pode conter ou não conter um verbo ou uma locução verbal. Gente, locução verbal é quando nós temos dois ou mais verbos que equivalem a um só. Por exemplo, que festa animada. Essa palavra aqui, ó, que festa animada, essa frase, desculpa, nós temos uma frase que não necessariamente é uma oração, ela não possui verbo nenhum. Então, simplesmente ela tem um sentido completo que nós podemos ler e entender, né? Que está falando, a pessoa está exclamando que aquela festa é animada, mas não necessariamente aparece um verbo explícito aqui. Já a oração ela é enunciado que contém o verbo ou a locução verbal e que se estrutura através do sujeito e predicado, que também nós vamos ver mais à frente, ou apenas só de predicado. Por exemplo, aqui agora, ó, a festa está animada. Então, vocês veem aqui que já aparece a palavra estar, que é um verbo, né? Que é conjugado aqui na terceira pessoa do singular. A festa está, ela está. Então, toda oração, a gente pensar assim, é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, tá? Porque nós podemos ter frases que são nominais, que não possuem verbos. E o período, gente, o significado dele ele é formado por uma ou mais uma oração. Então, é um enunciado que pode ter uma ou mais. Por exemplo, aqui, do início dessa vogal aqui, a festa, né, desse artigo, a festa está animada, mas poderia estar mais. Até o ponto final, nós dizemos que isso é um período, tá? A frase todinha. Só que se vocês analisarem aqui, nós temos duas frases que também podem ser chamadas de duas orações, porque possuem verbo. Então, a primeira é a festa está animada, que é a primeira oração, que inclusive nós vimos na anterior. E esse mas poderia estar mais é a segunda oração, porque nós temos o verbo poderia estar, que no caso aqui é uma locução, tá certo? Poderia estar, forma-se uma locução verbal. Então, aqui de novo, né, frase vocês já entenderam que é um enunciado que tem um sentido completo e que termina com uma pausa pontuada, seja por um ponto de exclamação, ponto final, 3 pontinhos. Então, tem que terminar com alguma sinalização de pontuação. Então, não é necessário haver verbo para a formação de uma frase, quando o que foi enunciado tem sentido completo. Então, vamos a exemplos de frase. Quando a gente diz assim, ó, silêncio. Silêncio é uma frase, tá? Porque ela vai carregar um significado, por mais que seja composta simplesmente por uma única palavra. Essa única palavra possui um significado. E agora, José? Também é uma frase nominal porque não possui verbo, tá, gente? Então, não tem verbo aqui nessa frase. E agora, José? Agora aqui, ó, choveu, tá? Choveu. Então, choveu também é uma frase e ao mesmo tempo é só um único verbo. Não sei o que dizer. Aqui também é uma frase, mas a gente vai entender como uma oração por apresentar verbo. Então, as frases, elas são ser marcadas pela entonação, né? A forma como a gente pronuncia, do que na escrita, como ocorrem com os recursos de sinal de pontuação. Então, quando você tem um ponto de exclamação, você tem um tipo de entonação, né? Por exemplo, silêncio, né? Para indicar um tom mais de ordem, de um comando. Quando termina com um ponto de interrogação, você tem uma entonação de uma pergunta, né? E agora, José? Tá certo? Choveu. Pronto. Ponto final denota um término de uma frase. Tá certo? Então, as palavras não são apenas vocábulos soltos. Elas têm um significado e essas pontuações também devem ser analisadas com calma. E aí nós temos vários tipos de frases. Nós temos as frases declarativas, quando o emissor da mensagem constata algum fato de maneira afirmativa ou negativa. Por exemplo, o curso termina este ano. É afirmativa. O curso não termina este ano. É uma frase negativa, tá certo?
Então, assim, declarativa é porque ela vai declarar algo. Frases interrogativas, o emissor da mensagem interroga sobre algo direta ou indiretamente. Por exemplo, você quer comer? Isso é uma pergunta indireta, uma pergunta direta. Outro, gostaria de saber se você quer comer. É uma pergunta indireta. E também temos frases exclamativas. O emissor da mensagem manifesta o quê? Uma emoção, uma surpresa. Por exemplo, que lindo! Puxa vida! Então, é exclamativa porque também está terminando aqui com esse ponto de exclamação, tá certo, gente? Frases imperativas. O emissor da mensagem emite uma ordem, um conselho, então um pedido. Então, ela está na frase imperativa, tá? Seja de maneira afirmativa ou negativa. Faça o almoço. Então, você está dando uma ordem, né? Não faça o almoço. Você está fazendo também uma ordem, só que negativa. E as frases optativas, o emissor da mensagem expressa o desejo sobre algo, o desejo de que algo aconteça. Então, quando a mãe de vocês diz assim, ó, que Deus te acompanhe, né? Que Deus te proteja, que Deus te abençoe, isso é uma frase optativa, ela está desejando algo, tá? Muitas felicidades nessa nova fase, né? Parabéns, né? Então, é um desejo sobre algo que deve acontecer. E aí, agora a gente adentra para a questão da oração, tá? Oração, como já havia falado, é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, elas podem ter ou não sentido completo, ao contrário das frases que possuem sentido completo. Então, por exemplo, acabamos finalmente. Aqui nós temos uma frase, mas que também é uma oração, porque aparece o verbo acabamos, que está conjugado, né? Acabar, ok? A segunda oração aqui, ó, levaram tudo, né? Nós temos o sujeito oculto aqui, pode ser oculto, como pode ser indeterminado. Então, mais na frente a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Então, o verbo aqui é levar, né? Então, é provável que, ó, tá em sentido incompleto, mas mesmo assim a gente considera como oração porque ela tem um contexto, né? E tem esse verbozinho aqui, que é no sentido de ser. Embora tenha chovido durante a viagem, também tá o sentido incompleto, olha aqui os 3 pontinhos. Aí, tenha chovido, gente, é uma locução verbal, então, por isso que ela é considerada uma oração. Então, a oração, ela tem 2 termos essenciais, tá certo? Que sempre tem que ter, mesmo que ele não apareça, que isso é um paradoxo na nossa língua, né? Por mais que seja obrigatório aparecer, pode acontecer dela não aparecer, mas mesmo assim, a gente diz que há 2 termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado, tá? O sujeito é o elemento da oração sobre o qual a gente vai declarar algo. É o que se relaciona com o verbo, tá? E enquanto isso, o predicado é a declaração feita sobre aquele sujeito. Então, vamos pegar aqui como exemplo essa oração aqui que está sublinhada. Os alunos homenagearam o professor. Então, se a gente procurar aqui, primeiro, quando vocês se deparam com uma frase dessa, verbal, ou seja, uma oração, vocês procuram logo o verbo. Qual é o verbo que aparece aqui? Homenagearam, tá? Então, o homenagearam, alguém fez essa ação, tá? Então, a gente pergunta assim, quem? Quem? Quando a gente faz a pergunta quem ao verbo, a resposta ao sujeito. Então, vamos lá. Quem homenageou o professor? Os alunos. Então, os alunos aqui está se relacionando aqui ao verbo. Você vê que, por exemplo, os alunos está no plural e o verbo também está no plural. Então, são eles que estão se relacionando ao verbo. Não é o professor, tá certo, gente? O professor aqui vai ser o objeto, tá? A pessoa que vai ser homenageada. Então, os alunos será considerado sujeito. E o predicado, vocês viram aqui na definição, que é tudo que a gente declara sobre esse sujeito. Então, o que a gente pode dizer sobre os alunos? Eles homenagearam o professor, tá certo?
Então, há outros termos que completam o sentido de outros, que são os considerados termos integrantes, termos acessórios, que aos poucos eu vou liberando aulas e vou conversando com vocês aqui a respeito desses outros elementos. Por hora, eu quero que vocês guardem na memória de vocês a questão do sujeito e predicado, tá? A gente vai estudar aqui aos pouquinhos e com o passar do tempo a gente vai cada vez mais incrementando nossas aulas e nossos conhecimentos. Mas por hora, eu quero que vocês deixem fixados na memória a questão do sujeito e do predicado. Além disso, nós temos a questão do período, como eu tinha dito antes, né? Nós temos períodos simples e períodos compostos. Os períodos simples, pessoal, ele é formado somente por uma única oração, tá certo? Ele só tem um único verbo ou uma locução verbal. Então, por exemplo, aqui, ó, estamos felizes com os resultados de vocês. Isso daqui é apenas uma única oração. Por quê? Porque nós temos um único verbo, o verbo estamos, tá? Então, para saber a quantidade de orações, a gente conta quantos verbos aparecem. Então, aqui como só aparece um, então nós nos referimos a um período simples, tá? A segunda aqui, ó, faltam apenas alguns dias a partir de hoje. O verbo é faltar, tá certo? E assim como as outras, ó, alguns alunos me entregaram as atividades. E isso é verdade, tá? Alguns alunos me entregaram as atividades. Talvez eu vá com você. Olha aqui, todos esses são exemplos de períodos simples. Agora vamos ver os períodos compostos. O período composto ele é formado por mais de uma oração. Então, ele é composto, por isso que o nome é composto. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou de locuções. Então, podem aparecer 2 orações, 3 orações. Então, o período composto ele não tem limites, tá? Então, faça como eu pedi. Olha aqui quantos verbos estão aparecendo. O verbo fazer e o verbo pedir. Então, esse período aqui possui 2 orações. A primeira oração é o próprio verbo faça e a segunda é como eu pedi. Não sei se tenho coragem. Aqui também nós temos 2 orações. Não sei é a primeira. Se tenho coragem é a segunda oração. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Aqui nós temos quantas orações? Nós temos 3, né? Começou o quê? A gritar. Enquanto ele ia passando. Na verdade, aqui, eu consideraria 2 orações. Porque começou a gritar. Tá certo. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Esse a gritar aí se tornaria um verbo substantivado, né? E esse ia passando aqui é uma locução verbal, tá certo, pessoal? Então, resumindo, nós temos frase, oração e período. Então, frase, nós entendemos que é um enunciado que transmite uma mensagem com sentido completo. Pode conter ou não conter verbo, tá? Então, por exemplo, que aula fácil, né? Então, aqui não há verbo nenhum. Oração é uma frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Por exemplo, a aula está muito fácil, e aí esse está é o verbo que aparece. E o período é simplesmente o enunciado em que encerra as orações, que possui as orações nele. Então, é a frase formada por uma ou mais orações. Então, essa oração que a gente leu, a aula está muito fácil, é uma oração e ao mesmo tempo é o período, tá? Então, a aula está muito fácil, mas poderia ser maior. Então, nós temos aqui um período composto, né? De 2 orações. E aí, para relembrar vocês os tipos de sujeito. Quando nós estávamos estudando os termos essenciais das orações, nós vimos que nós temos sujeito e predicado. Então, o sujeito se subdivide em alguns outros tipos de sujeito. Trouxe essa tabelinha para melhor explicar e que vocês possam ter um melhor entendimento a respeito desse assunto. Então, sujeito, nós temos sujeitos determinados, que são aqueles que podem ser identificados, tá? Aí aqui ele trouxe o determinado 1, 2, 3, 4. No quarto exemplo, mas eu quis trazer logo
para que vocês entendam que nós podemos ter um sujeito que é determinado, ou seja, ele aparece na oração explicitamente, e tem os sujeitos que não aparecem, tá? Então, aqui agora, sujeito simples é quando ele apresenta um único núcleo. O núcleo, gente, vai ser o substantivo, tá? Então, o substantivo vai ser o núcleo do sujeito. Então, aqui, o vizinho está chamando, nós temos simplesmente quem é que está chamando? O vizinho. Então, o vizinho é o sujeito. Então, esse sujeito é composto somente pela palavra vizinho, que é o núcleo. Então, ele é um sujeito simples. Aí nós temos o sujeito composto, né? Ele vai apresentar 2 ou mais núcleos do sujeito. Então, nós temos aqui, ó, minha mãe, perdão, minha mãe e meu irmão amam chocolate. Então, a gente faz a pergunta ao verbo. Quem ama chocolate? Minha mãe e meu irmão. Então, aparecem quais substantivos aqui? A palavra mãe e a palavra irmão. Então, nós temos um sujeito composto. Nós também podemos apresentar um sujeito oculto ou desinencial, e que também aparece no livro de vocês como elíptico, tá? Então, ele não aparece de forma explícita, ele não aparece escrito, mas nós podemos identificar pelo contexto ou pela forma do verbo. Então, aqui quando eu digo assim, ó, estamos muito felizes com a novidade, eu pergunto ao verbo assim, ó, quem é que está muito feliz com a novidade? Nós aprendemos que aqui estamos é a primeira pessoa do plural, nós, tá? Então, nós estamos muito felizes. Então, no português, a gente pode também ocultar o sujeito, que a outra pessoa vai entender, porque nós temos uma forma verbal para cada pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Nós temos uma forma verbal para cada um. E é por isso que a gente consegue entender quando oculta-se um desses sujeitos, tá? Aí aqui ele trouxe o exemplo do sujeito determinado, né, que é o que pode ser identificado. Então, a gente pode ter o sujeito determinado simples ou composto. O oculto também, né, como a gente havia falado. Então, Carla disse que vai viajar. Quem é que vai viajar? Carla. Então, é um sujeito simples. E aí nós temos o indeterminado, que é aquele que não pode ser identificado, nem pelo contexto, nem pela forma verbal. Então, fica-se a entender que existe um sujeito, mas que não podemos dizer quem é, tá? E isso acontece de 2 maneiras que não foi colocada a segunda aqui. A primeira é essa daqui, quando a gente usa o verbo na terceira pessoa do singular e acrescenta-se o se. E também quando a gente coloca o verbo na terceira pessoa do plural, tá? Então, aqui esse exemplo. Vive-se bem aqui. Então, quem é que vive-se bem? Quem é que se vive bem aqui? Tá? A gente entende que quem vive é uma pessoa e tal, mas não tem como a gente dizer o nome da pessoa, se é um nós, eu, tu, ele, sabe? Então, é indeterminado. Também tem outra maneira, que é quando você coloca o verbo na terceira pessoa do plural. Por exemplo, comeram o bolo da festa. Você sabe que pode ter sido alguém que comeu, lógico, mas não se sabe quem. Tá? Isso é uma tática para indeterminar o sujeito e não contar de fato quem foi que fez a ação. Então, poderia ter sido, sei lá, pessoas, adultos, crianças, um animal, né? Então, comeram o bolo da festa, tornou o sujeito indeterminado, tá certo? E além disso, nós temos o sujeito inexistente, que vai ocorrer nas orações sem sujeito, ou seja, nesse aqui não há sujeito de jeito nenhum. No sujeito indeterminado existe um sujeito sim, porém ele não é identificado. Já no sujeito inexistente não existe, olha a palavra inexistente, não existe. Então ele vai aparecer em verbos que são considerados impessoais, que são os verbos que indicam fenômenos da natureza, tempo decorrido e etc. E aí eu trouxe aqui o exemplo, choveu a semana toda. Quem foi que choveu a semana toda? Não tem, você vai perguntar, tia, a chuva. Gente, mas a chuva é óbvio, né? Não tá sendo dito aqui que, sabe, não aparece esse sujeito. Lógico que a chuva, a gente fala a chuva, mas a chuva não chove,
certo? Ela não chove, ela não chove. Então, não tem sujeito aqui. Aí, trouxe ao lado aqui outros exemplos de verbos que, além desses de fenômeno da natureza, também indicam sujeito inexistente, ó. Faz uma semana que estamos sem aula, tá? Se faz uma semana, quem é que faz uma semana que estamos sem aula? Não tem sujeito. Que horas são? Não tem sujeito, tá? E há, no sentido de existir, também fica sem sujeito, ó. Há muitos alunos aqui na escola. Quem é que há muitos alunos aqui na escola? Ó, não tem o sujeito. Não há algo que responda ao verbo quando ele é questionado, né? Então, ficamos aqui durante esse período do tipo de sujeito, simples, composto, oculto, sujeito determinado, sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, certo? Então, aqui nós vamos ler o texto que eu vou passar para vocês e exercitar. Esta aula foi finalizada e lembrem-se de fazer as atividades para que sejam computadas as suas frequências e as suas notas de participação, tá certo, pessoal? Então é isso, muito obrigada e até mais. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar que estarei à disposição para responder, ok?